Começou mais um programa do Barroco. O que foi isso, Neide? Ah, só porque eu tô assim à vontade? O que tem? Não tem problema nenhum. Começou mais um programa do Barroco. Eu tô com a banda Noma. É isso, com 2 O. Noma com 2 O. Pode falar como se fosse Cara, pode falar o quê? Como se fosse U. Numa. Isso. Ah, então eu falei errado, né? Vocês estão me corrigindo. Ah, mas tem edição, vai ficar assim mesmo no programa. Vai ficar assim mesmo, não tem edição. Eu não tenho padrão Globo, eu não tenho essas frescuras, eu não tenho. Cara, primeiro, Diego, obrigado já por ter vindo. Você, Pablo. E aqui, eu vou fingir que eu não li nada, tá? Sobre vocês. Eu vou fingir que eu não sei de nada. Então vamos começar do coisa. Por que esse nome? É um nome que veio na cabeça? Vocês falam assim, poxa, tive a ideia de criar uma sigla e virar um nome. O que significa esse nome? Primeiramente, que uma pessoa vai ficar assustada, talvez, né? Falar, mas Noma por quê? O que é, né? Então, Numa, ele é uma variação do nome original Pneuma, né? Que significa sopro de vida. É uma variação e tem um outro significado filosófico que é o que a gente gosta muito, que é a força que sustenta todas as coisas. Caramba! Não que a gente seja isso, mas a gente é movido por essa força. Então, que no caso, Deus, né? Totalmente. Cara, que coisa! Eu já gostei, gostei da capa. Bonita, e gostei também muito da capa. E essa ideia depois que ficou aqui, né? A capa, né? Do pano. Isso, o pano. Cara, que coisa! E aí, beleza, mas quem teve a ideia de criar a banda? Porque você, vamos fazer uma banda? Quem que pensou nisso? Então, o nosso trabalho começou em 2015, eu conheci o Rafael, que é outro guitarrista. Que não veio. Exatamente, que não pôde estar. Você perdeu, Rafael, que pena, cara. Você tinha vitamina de morango aqui. Tinha vitamina de morango aqui. Eu conheci o Rafael, a gente teve uma relação próxima por conta de alguns amigos em comum. E aí, logo após, assim, durante um tempo, nós conhecemos o Pablo, né? E aí a gente começou a caminhar junto, fazendo algumas coisas juntos e tal, e a gente deu um primeiro passo, e aí em 2015 foi o lançamento do nosso primeiro EP. Caramba, que coisa! E são tudo de igrejas diferentes? Completamente. Contextos diferentes, backgrounds diferentes, mas aí cara, que coisa. Esse propósito maior, essa força maior, meio que juntou a gente, assim, e aí a gente tá caminhando junto de lá pra cá o tempo inteiro. E isso só mostra uma união entre as igrejas. Porque, por exemplo, vocês não olharam para aquela coisa de tipo, uma placa, o cara, um exemplo, é da presbiteriana, o outro é da batista, o outro é da quadrangular. Então não olhou para isso. Tipo assim, nós estamos fazendo para essa força maior. Nós estamos fazendo para o reino, independente de qualquer coisa. Isso também vocês transmitem, essa mensagem também? A nossa ideia, assim, a gente sempre fala que a Numa, ela é mais do que música, é relacionamento. E a gente acredita muito nesse poder de caminhada. A gente costuma falar que a gente não está fazendo música, a gente divide a vida. Então, os meus amigos se tornam amigo do Pablo, que se tornam amigo do Rafael e se torna amigo de todo mundo, e a gente vive um grande coletivo de pessoas. Então, assim, o que a gente sempre faz questão é exatamente isso, assim, é transcender a coisa da música, né? Então, assim, a gente, com a mensagem, com aquilo que a gente carrega, com aquilo que a gente acredita, a gente faz questão só de sempre enfatizar isso, assim, a transcendência de que a música pode fazer, né? Exato. Cara, que coisa, gente, eles falam tão legal, né? Você não tem tanto sotaque carioca assim. Eu não tenho, não? Mas um pouquinho. Um pouco, né? Quando você fala escada... Isso, escada, isso que eu ia falar. 16, fala 16. 16. Muito legal. Não, quando eu veio aqui pro Rio, eles ficam fazendo isso. Aí fala porta, porteiro, portão, internet. Mas aí eu sempre falo, gente, quem é do interior mesmo de São Paulo já fala um pouco mais puxado. Né? E por falar nisso, as canções também são tudo composições de vocês? Vocês se reúnem para poder escrever? Ou se não, tipo, eu tive uma ideia aqui, eu tava escrevendo, eu fiz uma música. Aí o outro fala, eu também fiz uma. E foi compondo todo o álbum ou foi tudo junto mesmo? Essa parte geralmente cai um pouco mais no meu colo, eu sou vocalista, então eu acabo escrevendo as canções e tal. Mas a gente costuma falar que as nossas músicas são parcerias, né? São confissões cantadas de fé, né? A gente gosta de falar isso. A gente fala de vida, a gente fala dos nossos relacionamentos, a gente fala do relacionamento que a gente tem com o Eterno. Então, as músicas são frutos das nossas experiências coletivas. E às vezes individuais também, mas tudo reflete o que a banda está vivendo no momento, o que a gente
tem para passar para as pessoas. Esse disco é muito isso. Que legal. E aí, alguma dessas canções, vocês também enxergaram a história de alguém, alguma coisa aí que nem você falou sobre vidas. Então vocês já viram a história de alguém e falaram, poxa, é interessante e tal, e de repente veio uma canção na mente ou não? O que acontece de vez em quando Ou a história de vocês também, a própria história de vocês? É isso, momentos que a gente está passando. E tem algumas canções que são mais bíblicas. Por exemplo, a canção 2 desse disco aí, o nome do disco é Terras Vazias. Ele é uma história contada. Então, da primeira música até a última, é como se você fosse caminhando pelo CD e aprendendo, descobrindo o que a gente quer falar. É uma série no CD, né? Exatamente, Uma série no CD. A segunda música, que chama Meu Coração, ela é pensada a partir da perspectiva da conversão do apóstolo Paulo. Então a letra é como se fosse Paulo escrevendo uma canção, por exemplo. Então a gente de vez em quando faz essas coisas. E lógico, sempre com uma base bíblica, né? Total. Pra ninguém ficar falando, isso aí que estão escrevendo, né? Total. Estão escrevendo umas coisas que eu não tô entendendo, né? Sempre tem aquele pra poder encher o saco. E o mais legal que a gente sempre costuma falar é que é muito interessante essa história de você fazer uma música que é uma experiência pessoal ou coletiva e daqui a um tempo ela já não passa mais a ser nossa, passa a ser do outro. Então a gente tem a experiência de testemunho de pessoas, e o que a gente sempre fala que é o mais legal disso tudo, que não são de contexto religioso nenhum, né? São pessoas assim fora do ciclo cristão que ouve alguma música da Numa e por alguma razão falam com elas. Falam assim, cara, essa música de algum modo falou comigo, então assim, marcou. Então assim, a gente gosta muito disso, de ouvir testemunho, seja de quem for. Né? E vocês sempre recebem mesmo, né, testemunho. Total. Teve algum que vocês podem relatar aqui, que vocês acharam mais impressionante? Cara, aquele suspenso lá? Vamos lá, tempo! Não, a gente fez um show, a gente abriu o show, na verdade, de uma banda de Brasília chamada Amém Júnior, aqui no Rio, no Teatro Odisseia. E aí alguém chegou pra gente no fim do show e falou, cara, preciso contar um negócio pra vocês e tal. Tem uma música desse disco aí que chama Me Esperas. E aí o refrão, ele me vê pra onde eu irei, no abismo ou suspenso ao ar, me esperas com meu coração. É uma coisa de entrega, de dependência e tudo mais. Ele falou, cara, eu passei uma situação muito louca na minha vida. Eu tava fazendo uma trilha e comecei a entrar numa situação muito difícil nessa trilha. E aí comecei minha vida ficou em risco. Eu caí, eu fiquei realmente quase num abismo ali. E aí eu lembrei de algumas músicas e fui me segurando nisso para tentar voltar, e uma das músicas que vinha na minha mente sempre é a Me Espera. E aí a gente ficou em choque, a gente falou, caraca, como pode? No momento de vida ou morte do cara, a nossa música ajudou de alguma forma. Então é isso que o Diego falou, não é mais nossa, entendeu? A partir do momento que o disco sai, são para as pessoas mesmo. São para as pessoas. Afetar a vida das pessoas. Cara, que coisa. E aí, vocês então, sente aquela gratidão profunda, né? Você fala, poxa, é um trabalho concluído. Sem dúvida. É um serviço totalmente, assim, concluído. Sem dúvida. Né? Porque fala, poxa, a intenção era essa. Exato. Eu tenho um nome que envolve vidas, que envolve um ser maior do que tudo, e alguém está com esse momento tão desesperador. E hoje em dia a gente vê que está muito em alta depressão, ansiedade, pessoas que têm traumas, que passaram por abuso, por um monte de coisa. E aí quando ela ouve uma música que vem de encontro com ela, né, não criticando, não é isso? Porque eu sei que tem aquelas músicas também que as pessoas fazem para muita vitória, não sei o que, você é um vencedor, é isso. Mas quando ela toma esse choque de realidade, né, a pessoa acaba pensando, poxa, mas espera aí, eu posso ser um vencedor tudo, mas eu sei que tem umas barreiras, sem né? dúvida, perfeito. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Cara, que coisa. Eu tô com vontade de vocês cantarem ao vivo. Eu não brincando. Não vai ser que isso não tenho vontade de ter escutado ao vivo. Mas o que você pode dizer pelo menos de um refrão aqui, vai? Dessa Me Esperas. Pra cantar, Me Espera? Rapidinho, só um refrão pra gente saber. Ele me vê, sua luz confunde a escuridão. Sua luz confunde a escuridão. Pra onde eu irei? No abismo ou suspenso ao ar.
Me esperas com o meu coração. E aí por aí vai. Cara, que coisa. Agora eu entendi porque o cara ficou desse jeito. Pois é. Agora eu entendi. Uma coisa é a gente ouvir, a outra, né? Uma coisa é alguém falar e a outra é a gente ouvir. E em 2019 tem coisa boa vindo aí? Mais coisa boa vindo aí? Tem muito projeto, tem parceria com alguém, tem alguma coisa assim? Tem então, feat? Vocês pretendem fazer um feat com alguém? A gente pretende, a gente tá trabalhando no feat, mas daqui a pouco a gente tem um single lançando. Final do mês ainda. Final desse mês. Um single assim que a gente acredita que inaugura uma nova etapa da Numa, assim, daquilo que a gente está fazendo musicalmente. Carrega uma mensagem forte, né? É algo assim. Sabe aquela história do filho feio não tem pai? Sim. Agora é a minha canção preferida da Numa. Assim, eu falo para os meninos que assim, agora é a música que eu acho que mais bonita que a gente já fez. Então, assim, a gente está com muita expectativa do que vai estar por vir, assim, sobre as parcerias e os feats, assim, a gente está pensando e está trabalhando para isso, assim, possivelmente, talvez o próximo lançamento a gente consiga lançar com uma parceria, então, assim, mas nesse momento a gente está com essa expectativa do single novo. Cara, que coisa, que eu tenho certeza que vai estar sensacional. E outra coisa, vocês assim com tatuagem, agora um pouquinho mais polêmico, mas assim com tatuagem tudo isso, a igreja quando ela convida, elas já sabem que vocês têm isso? Pra não ter aquele choque de tipo, poxa, eu convidei a pessoa e ela tem tatuagem. Eu vou ser muito sincero, se foi em algumas igrejas que eu conheço lá em São Paulo, nunca com um cara com a tatuagem, com um brinco, com um alagador, sei lá o que seja, com cabelo mais longo, com barba, nunca. É que por ética eu não vou dizer o nome, mas quase eu falei. O que foi, Luzineide? Eu não vou dizer, só sem graça. Chega que a Luzineide fica meio... Vocês conheceram hoje a Luzineide, né? Luzineide. Quando ele chegou, ele perguntou se era você, Luzineide, tá vendo? A gente trouxe um disco pra ela também. Também. Trouxe um disco pra Luzineide? Isso agora vai ficar se achando, só porque trouxe um disco pra ela. Aí, não, aí, chega, já falei que não é pra você aparecer, para de graça, Luzineide. E aí, então a igreja já tem essa noção de que, tipo, olha, a gente vai trazer, um exemplo, o culto dos jovens, o menino fala assim, pastor, nós vamos trazer uma banda aqui, que a banda é top, mas assim, eles têm uma tatuagem, eles têm um piercing e tal. A gente não esconde quem a gente é, a gente não tenta maquiar essas coisas. Então, assim, se ele teve o mínimo contato com o nosso material, com alguma coisa, ele vai perceber. Já vai saber. Mas assim, a gente nem entra nesse mérito, a gente nem... Não, vocês é tranquilo, fez o convite e vocês vão lá, independente. Sem problema. Porque na verdade isso é uma coisa com a igreja, não é com vocês. Exatamente. Né? Isso a gente é bem resolvido, assim. Mas já aconteceu também de a pessoa ficar olhando estranho e depois ela se surpreender com o conteúdo? Já. Hoje tipo assim, ih, chegou esses caras aí. Já. E aí, pastor, mas os caras tá de coisa e de repente a pessoa ficou lá chorando. Ai, amor. Não. Já aconteceu isso? A gente tem um episódio que, assim, na verdade é o contrário disso. A gente, quando nós lançamos esse disco, nós fizemos o lançamento, a gente lançou no Espaço Cultural, aqui no Rio de Janeiro. E nós estávamos entrando em contato com a menina, com a curadora do Espaço, Emília. Quando eu enviei material e tudo mais, a gente explicou que nossas canções eram confessionais e tudo mais, e aí ela não respondia e tudo mais, enfim. E aí depois, numa outra ocasião, eu mandei novamente, ela ouviu. E aí ela falou assim pra gente, assim, pessoalmente, depois da reunião, quando a gente fechou a data, ela falou assim, cara, quando vocês lançaram o material e me enviaram, eu imaginei sobre esse estereótipo de igreja, de que fosse uma outra coisa, de que tivesse uma outra cara, uma outra estética. Então, assim, quando eu ouvi o material de vocês, ela falou assim, cara, eu achei muito legal, e ela até fez esse comentário, assim, o que eu acho mais legal é que vocês fogem um pouco do convencional, do visual sobre então, igreja. Ou seja, para um outro contexto que não tem a ver com igreja, faz mais sentido, entendeu? Cara, que coisa, e aí, se eu tô pregando e eu quero que minha mensagem chegue no ouvido... Claro, porque é muito fácil falar pra quem já conhece, Total, né? É muito fácil ficar falando só pra quem é cristão, né? Assim, essa não é a justificativa pra gente aparentar ser do jeito que a gente é, de jeito nenhum. A gente não se molda porque a gente quer parecer alguma coisa. Mas a aceitação, ela vai estar em algum lugar, então assim, a gente fica muito tranquilo com isso. Cara, que top. Redes sociais, como que eu acho a banda Numa? Instagram e Facebook e YouTube, a gente está em todos os lugares, todas as plataformas digitais. Se você quiser ouvir tudo lá, posso ouvir lá. Pode ouvir. Então não tem pode desculpa, fazer. né? De falar assim, eu não vou ouvir, eu não achei, né? Não tem como falar isso. E aí no Instagram e no Facebook é NumaBR. Numa. NOMABR. Cara, muitíssimo obrigado, gente. Obrigado, eu sei que o tempo é Barrola. curto, mas... Meu, muito obrigado, sério, eu gostei muito e eu vou ouvir, vai ficar lá entre os CDs que eu mais escuto lá em casa. Porque eu guardo de verdade, hoje a pessoa,
ela não tem essa coisa de guardar o físico, né? Sim. Eu sempre guardo mesmo. Em casa tem tanto CD que eu falo, gente, uma hora eu vou sair vendendo tudo. Mas eu não só faço isso porque tá gravado. Mas eu guardo, eu gosto. Se eu estou em casa, eu ponho o CD, eu escuto. Legal. Mas se eu estiver fora de casa, é lógico. Se você levar um Discman, né? Você é do tempo do Discman, Luzinei. Pode parar que você é. Você tinha um amarelo e vermelho, que tinha o somzinho assim, que eu sei que você tinha isso. Era, como que é? Aiva, né? Que chama Aiva. Tinha. Aiva, acho que era Aiva. Que era WA, não sei o que lá, né? Você tinha um desses, não vem não, Luz, desse que você tinha. E aí, eu gosto de colocar isso em casa e ouvir, porque é legal. Eu falo, pô, a pessoa teve um trabalho, Exato. né? Com a capa, Pensado. um trabalho, com tudo. Eu falo, pô, é chato. Tu cria uma relação afetiva com o material, né? Eu sou desse que eu tenho um monte mesmo guardado. Gente, mais uma vez, obrigado. Programa do Barroco com sala musical. Eu tô só aqui, ó, na suga. Só sugando o estúdio do meu amigo Newton Barros. Obrigado, viu, Newton? E aqui o sala musical. Então ficou meio uma mistura, sala musical e programa do Barroco. Banda numa boa aqui no programa. E vocês podem acessar em todas as redes sociais. Esse foi mais um programa do Barroco. Valeu, tchau. Tá bom, Luzinei, já falei muito. Tô indo embora. Gente...